Meninas, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Jessie está aqui mais uma vez para poder compartilhar um pouquinho mais da palavra do nosso Senhor. Mas, lembra que esse é um momento em família, então chama o papai, a mamãe, o irmãozinho, quem tiver aí por perto, para a gente poder aprender mais da palavra de Deus, tá certo? Antes de começar, vamos fazer uma oração? Vamos? Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade de aprender mais da Tua palavra, Deus. Muito obrigada, Senhor, porque graças a Ti nós podemos estar seguros e descansar. Muito obrigada por tudo, nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Gente, então, vamos começar a nossa lição. Mas antes eu tenho uma pergunta para vocês. Será que Jesus, ele tem poder? Tem, né? Ele tem muito poder. A Bíblia diz que o Senhor, ele estava desde a criação do mundo com Deus. Pois é, Jesus, ele participou de todas as coisas. E eu acho que na aula da semana passada, tia Cris ensinou um pouquinho sobre isso, não foi? Foi. Inclusive, ela falou que Jesus, ele tinha tanto poder que ele deu uma ordem para o mar e para o vento, e eles obedeceram ele. Pois é. Mas vocês sabiam que existem outras coisas sobre as quais Jesus tem poder? Pois é, existem outras coisas. Só que assim, a gente vai descobrir um pouquinho mais sobre o quanto Jesus é poderoso. Mas a gente está aprendendo não só para saber o quanto ele é poderoso, mas para conhecer mais dele mesmo. Então, a lição de hoje vai ser sobre um outro milagre de Jesus, para a gente poder refletir um pouco mais no nosso Senhor e Salvador. Vocês lembram que quando Jesus estava lá na tempestade, lá no Mar da Galileia, tudo se acalmou e aí eles atravessaram, eles atravessaram e foram para uma terra. Chegando lá nessa terra, os discípulos de Jesus se depararam com um homem. Mas esse homem não era um homem normal. Esse homem, na verdade, ele era muito estranho. Ele se machucava com pedras, ele ficava andando para um lado e para o outro gritando. Ele era uma pessoa muito esquisita. E sabe o que era o mais esquisito? Ele morava num cemitério. Gente, ele morava no lugar que as pessoas estão mortas. Nossa, isso é bem esquisito. Sabe por quê? Porque dentro dele existia o que a Bíblia vai chamar de um espírito maligno. Era por isso que esse homem vivia assim, de um jeito tão ruim, tão estranho. E aí a gente vê o nosso primeiro ponto. O inimigo, ele aprisiona as pessoas. É isso mesmo. Existia um espírito maligno dentro daquele homem que aprisionava aquele homem. Aquele homem se machucava e fazia todas aquelas coisas estranhas, porque existia um inimigo que estava ali aprisionando ele. Pois é, mas vocês sabiam que aquele homem, quando viu Jesus, se prostrou diante de Jesus? Foi. Quando o homem viu Jesus, ele foi até o Senhor e perguntou: Jesus, filho do Deus Altíssimo, o que é que você quer comigo? Não me atormente. Sabe por que ele disse aquilo? Porque Jesus tinha dito para que aquele espírito deixasse aquele homem livre. E aí o espírito, ele tinha que obedecer Jesus. E por isso ele falou aquilo: Jesus, não me atormente. E aí, a gente vai para o nosso segundo ponto. O nosso segundo ponto é que o inimigo, ele sabe quem é Jesus. Por isso que ele falou assim: Jesus, filho de Deus Altíssimo. Mas será que Jesus sabia quem é que era aquele espírito que estava lá naquele homem? A Bíblia vai dizer que Jesus chegou lá e disse: qual é o seu nome? E aí ele respondeu: me chamo Legião, porque somos muito. Ai, não gostei não. Olha só, pois é, eles realmente eram muito fortes e muito poderosos. O nosso inimigo, ele é forte e poderoso, mas nós não precisamos temer. Sabe por quê?
porque o Senhor, ele é mais forte e mais poderoso. E aí, gente, isso é tão verdade que quando Jesus falou para que aquele espírito saísse daquele homem, ele teve que sair. E aquele homem, ele foi liberto. Aquele homem ficou livre de todo aquele mal que envolvia ele. E esse é o nosso quarto ponto. O inimigo é derrotado por Cristo. Será que isso lembra alguma coisa? Eu acho que lembra, né? Isso lembra que todos nós temos uma batalha espiritual contra o inimigo. Todos nós também estamos numa luta contra o inimigo. Mas Jesus, ele é poderoso e ele nos liberta de todas as batalhas. Vocês se lembram que quando a gente estava estudando lá em Efésios, quando a gente viu a armadura do soldado de Cristo, que nós podemos estar protegidos com o escudo da fé e com a espada da palavra de Deus, que é o quê, ó? A Bíblia. Pois é. É por isso que nós devemos ter sempre fé no Senhor Jesus, fé que Ele nos livra de todo o mal, fé que Ele estará conosco todos os dias de nossa vida. E é por isso também que a gente também deve ler a palavra do Senhor, exatamente porque ela é a nossa espada. Então, gente, nós não precisamos ter medo nem de espíritos, nem de nada disso, nem de nenhum outro mal. A gente não precisa temer nada que nos aprisione, porque o Senhor, Ele tem força e poder suficiente para nos libertar de todo o mal. Inclusive, existem outras coisas que podem nos aprisionar. Por exemplo, o medo, por exemplo, a ansiedade, ou então celular, internet, mentira. Existem várias coisas que a gente também pode estar fazendo que esteja nos aprisionando. Mas Deus, Ele tem total poder para nos libertar. E é por isso que nós precisamos ter fé nele e, mais ainda, precisamos também ler a sua palavra. Então é isso, nós precisamos ter fé e nós precisamos ler a palavra do Senhor. Não devemos temer. E sabe o que mais? A gente pode se alegrar bastante, porque a maior libertação nós já tivemos. É isso mesmo. Quando Jesus morreu lá naquela cruz para nos salvar dos pecados, Ele venceu a morte e nos libertou. Olha que maravilha! Todos nós fomos libertos graças ao amor de Jesus Cristo. Então, nós podemos estar muito felizes com esse Deus que opera milagres. E o maior milagre que Ele operou foi a nossa salvação. E aí, gente, agora que a gente aprendeu um pouco mais sobre os milagres de Jesus, vamos para o nosso mural? Vamos? Então, vamos lá. Olha só. Aqui a gente tem Jesus libertando aquele homem daquele espírito que estava imundo. E aí, nós aprendemos 4 pontos, como eu havia dito. O primeiro é que o inimigo aprisiona as pessoas. O inimigo aprisiona pessoas. O segundo ponto é que o inimigo sabe quem é Cristo. O inimigo sabe quem é Cristo. O terceiro ponto é que o inimigo ele é forte e poderoso. O inimigo é forte e poderoso. E o quarto ponto é que o inimigo ele é derrotado por Cristo. O inimigo é derrotado por Cristo. Então, gente, agora que a gente aprendeu um pouco mais sobre os milagres de Jesus, vamos para o nosso versículo? Olha, dessa vez está fácil, viu? Porque é o mesmo versículo da semana passada. Quem aí memorizou o versículo da semana passada? É isso mesmo. Se você disse que é assim, ó, tu é o Deus que realiza milagres, você acertou. Então, vamos de novo. Tu és o Deus que realiza milagres. Salmo 77, 14a. Então, gente, agora que a gente já memorizou o versículo, vamos para as nossas atividades. Lembrando que o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Olha só.
A primeira proposta é para fazer 2 desenhos. O primeiro, como é que aquele homem estava antes de Jesus libertá-lo. Lembra que ele se machucava, que ele estava no cemitério, que ele ficava gritando? Pois é, que ele era bem estranho. E a segunda proposta é para dizer como foi que ele ficou depois. Eu esqueci de dizer, mas depois que Jesus libertou ele estava todo vestido, sentado, com um outro aspecto, bem diferente mesmo. Tanto que ele foi contar para todo mundo as boas novas daquela transformação de vida. E aí, o segundo material é para vocês fazerem correntes explicando quais são os tipos de vícios que vocês precisam ser libertados. Por exemplo, ansiedade, medo e várias outras coisas. E como eu tinha dito, gente, lembra, Jesus ele tem poder para nos libertar de qualquer coisa que nos esteja aprisionando. Ah, e olha só, quando vocês fizerem as nossas atividades, lembra de marcar a nossa igreja. A gente vai ficar super feliz de saber que você aí do outro lado está acompanhando tudinho, hein? Então, para a gente finalizar agora, vamos fazer uma outra oração, pedindo ao Senhor que Ele nos ajude e nos dê graça para que nós possamos a cada dia viver mais para a glória dEle? Vamos? Então vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te agradecer mais uma vez, Senhor, por podermos aprender mais da Tua palavra. Obrigada porque Tu nos liberta, Senhor. Tu nos liberta de todo tipo de pecado. Nos ajuda, Senhor, a termos mais fé e a conhecermos mais da Tua palavra, Senhor. Muito obrigada pelo Teu amor e muito obrigada porque Tu nos libertou de todo o pecado. No Teu nome te oramos. Amém. É isso, crianças. Um beijão e eu tô morrendo de saudade, hein?